Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus, em que se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Glória a Deus. Então esse trecho é uma palavra viva. E aqui está esse trecho que saiu dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Que nos dá esse texto a inspiração de trazer esse título de 5 mentiras do dízimo. Um tema controverso. Aqui estão 5 pontos que podem ser considerados como mentiras ou distorções comuns sobre o dízimo. Primeiro, o dízimo é obrigatório para os cristãos. No argumento, alguns líderes religiosos afirmam que o dízimo é obrigatório para os cristãos, citando a lei do Antigo Testamento. Mas como nós falamos que o tema é controverso, nós temos aqui contra-argumento essa questão de alguns que pregam que o dízimo é obrigatório. O nosso contra-argumento é: no entanto, a maioria dos cristãos acreditam que a graça de Deus é mais importante do que a obediência à lei, e que o dízimo não é mais uma obrigação. Palavra que é contra-argumento daqueles que dizem que o dízimo é obrigatório. É esse o nosso assunto, que mesmo diante de todas as dificuldades que nós vivemos, todo mundo luta para ter condições financeiras, ter o melhor, como alguns chamam, o melhor da terra, se tornarem cabeça e não caudas, lutam pelo seu bem-estar, pelo seu ventre, mas nós, com o contra-argumento, nós colocamos que, no entanto, a maioria de todos nós cristãos acreditamos que a graça de nosso Deus é mais importante do que a obediência à lei de Moisés, de Malaquias, quem seja lá que for, e que o dízimo não é mais uma obrigação, porque quem lê a Bíblia, quem aceita Cristo, quem é um discípulo de Jesus, se tornou verdadeiramente um discípulo do Senhor, ele aprendeu. A palavra discípulo é aquele que aprende do seu mestre. E se nós aprendemos de Cristo, ele diz na sua palavra: curai o enfermo, limpai o leproso, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, e aqui está contra-argumento de quem quer que seja com a aprovação do dízimo. Por exemplo, o dízimo garante prosperidade financeira. Esse é o argumento de alguns. Alguns líderes religiosos afirmam que o dízimo garante prosperidade financeira e que os que dão o dízimo serão abençoados com riquezas. E com isso enganam muitas pessoas. Muitas igrejas, entre aspas, para essa palavra igreja, que a igreja do Senhor é diferente, mas muitos estão dentro dessas congregações, pontos alugados, colocam lá um pastor com a gravata no pescoço, muitas cadeiras, uma Bíblia e um argumento fajuto, dizendo que a Bíblia garante, na sua religiosidade que eles pregam, e afirmam que o dízimo é prosperidade financeira, traz a prosperidade financeira e que os que dão o dízimo serão abençoados com riqueza. Já contra-argumentos, os quais nós temos para os dias de hoje, o que mostra no Novo Testamento, não promete prosperidade financeira, como resultado do dízimo jamais. A realidade é que você anda com o Senhor,
prega a palavra do Senhor, vive com o Senhor em obediência, porque se tornou ou nos tornamos filhos de Deus. Porque Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Agora todos quanto me aceitarem, eu dou o direito de filhos de Deus, porque os quais creem no meu nome. Veja, no nome de Jesus, não no nome de Moisés, no nome de Malaquias. Não vivemos sobre a tutela da velha lei e ainda guiados ou dirigidos na inspiração de nos tornarmos ricos pelo que dá dízimo. Pelo contrário, nós acreditamos que Jesus Cristo, ele veio para todo aquele que crê e faz daquele que crê um filho verdadeiro. O dízimo é apenas para a igreja. Alguns líderes religiosos afirmam que o dízimo é apenas para a igreja e que os cristãos devem dar o dízimo apenas para a sua igreja local. Contra-argumento, no entanto, a Bíblia ensina que os cristãos devem dar de acordo com as suas possibilidades e necessidades, e que a igreja não é a única beneficiária da generosidade cristã. É o que nós pregamos, que nós temos que dar conforme o que nós propusermos em nossos corações, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, também não tem que ser com a tristeza. Irmãos, amigos, outro ponto importante que eles dizem: quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Argumento de alguns líderes religiosos que afirmam que os que não dão o dízimo estão roubando de Deus e que isso é um pecado. E o contra-argumento de dinheiro que alguns dão: o dízimo garante prosperidade financeira? Esse é o terceiro argumento deles. O nosso contra-argumento, que no entanto a Bíblia não promete prosperidade financeira como resultado do dízimo, e muitos cristãos que dão o dízimo enfrentam dificuldade financeira. Naquela época do Velho Testamento sim, mas hoje não. Pessoas que dão o dízimo vivem praticamente na miséria. O dízimo é apenas para a igreja. Quarto ponto: no entanto, a Bíblia ensina que os cristãos devem dar de acordo com as suas possibilidades e necessidades, e que a igreja não é a única beneficiária da prosperidade cristã. Não. Deus abençoa a todos, Deus fortalece a todos, o sol nasce para todos, a chuva vem, não cai só no telhado de quem é dizimista ou quem é cristão. Pelo contrário, cai no telhado do ímpio, cai no telhado de todos. O sol se levanta para o cristão e para o ímpio e para todos. Deus ama a cada um de nós. Por essa questão, o quinto ponto nos diz: não dá o dízimo, está roubando a Deus. São líderes religiosos que afirmam que, se não der o dízimo, estão roubando a Deus. O contra-argumento é: a Bíblia não apoia essa ideia. E muitos cristãos acreditam que a generosidade é uma questão de coração, uma coisa linda, e não uma questão de obrigação. Isso é questão de coração. Meus irmãos, alguns versículos bíblicos para reflexão, por exemplo, 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tenha proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mateus capítulo 23, versículo 23, encontramos agora as palavras que vieram dos lábios de Cristo, que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso aí eles omitiam, mas estavam lá dizendo que eram fiéis a Deus nos dízimos. Agora, Jesus Cristo, com aquele trecho que nós fizemos no princípio de nossa mensagem, ao iniciar, ele disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos que ele tem ou que ele possui. Essa é a palavra de Cristo. Nós temos que ter cuidado. Quando ele falava em Mateus 23, 23, dizendo aos escribas e fariseus que eles se omitiam no que era mais importante, ele diz: a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele diz: deveis, porém, fazer essas coisas mesmo. Ou seja, o hipócrita, o escriba,
o fariseu, ele tem que continuar pagando o dízimo mesmo, porque ele é hipócrita, porque ele é fariseu, porque ele nunca conheceu a Jesus, não obedece aos ensinamentos do Senhor, é um falso, é um mentiroso. Tanto aquele que cobra o dízimo, como aqueles que praticam doando o dízimo. Por quê? Porque se deixam levar pelo ensinamento do lobo. É por isso que no Salmo 23 fala, a palavra de Deus diz que o cajado, aquele que era usado pelo pastor, que ainda se fala hoje sobre doutrina, como figura o cajado, ele tem uma parte que é curvada, e tem a outra parte que é uma vara. Aquela curvada era para pegar no pescoço da ovelha e puxar para dentro do aprisco. E aquela que era reta, a parte mais comprida, eles batiam na ovelha. Se necessário, até quebrava a perna da ovelha, para que aquela ovelha viesse a entrar no aprisco. Aí você diz, mas que malvadeza, que falta de amor. Assim as pessoas falam, quando a gente fala forte na palavra de Deus. Há nesse momento alguns que possam até dizer, o pastor Bibi é ignorante, ele é bruto, ele é carrasco em falar assim. Não, meu irmão, observe uma coisa, é muito melhor, lembre-se disso, uma ovelha no aprisco com a perna quebrada, do que ela se tornar um jantar de um lobo, ou quem sabe o almoço de um lobo. É muito melhor. Então é essa a palavra de Deus que nós expomos aqui, colocando o que Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então guarde isso no seu coração, aceite Jesus de verdade, seja amigo de Jesus. Ele diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lembremos-nos que Jesus, quando ressuscitou, antes de subir aos céus, ele ensinou os seus discípulos a pregar o evangelho. E ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregando a palavra, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra. Não é aquilo que alguém pensa, aquilo que alguém idealiza, como na Igreja Católica, que idealizaram um Cristo feito de barro, de gesso, dos cabelos compridos, de olhos azuis, um verdadeiro galã. E Jesus Cristo, descrito no capítulo 53 de Isaías, não tem nada a ver com aquilo ali. Aquilo ali é uma obra do artifício. Então, da mesma forma, Jesus Cristo não tem nada a ver com o dízimo, é uma obra de quem quer ser sábio, de quem quer ser estudioso da Bíblia e ao mesmo tempo quer levar vantagem, quer encher o ventre, quer o melhor para si. Meu irmão, nós temos que ter o melhor sim, mas o melhor da palavra, a verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Cristo, meus irmãos, jamais outro caminho pode surgir, e ainda que surgisse, jamais nós poderíamos seguir. Sabe por quê? Porque nós somos ovelhas que conhecemos o Senhor, o nosso pastor. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então quem segue a Cristo, jamais ele vai entrar numa porta errada, ouvir uma voz estranha para seguir, e a voz estranha é, traga o dízimo, guarde o sábado, faça isso, faça aquilo. Meus irmãos, aceitar a Cristo é conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, a sua palavra nos diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa conclusão aqui é bem rápida. É importante, meus irmãos, ter cuidado com as interpretações e aplicações do dízimo hoje, e considerar a Bíblia como um todo, ao invés de apenas alguns versículos. Guarde a Bíblia, a palavra de Deus, no seu coração. Tem muitas pessoas que têm uma Bíblia em casa, simplesmente lá na estante, empoeirada, não lê a Bíblia. E quantos cristãos, lamentavelmente, hoje existem na mesma situação? Estão lá, ele não lê Bíblia, ele tem a Bíblia no celular, mas também não lê. Meu irmão, é necessário que nós venhamos a aprender melhor de nosso Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que a palavra de Deus nos mostra, bem-aventurado que lê,
Bem-aventurado o que ouve as palavras desta profecia e guarda do coração, porque o tempo está próximo. O que está próximo? A vinda de Jesus, buscar os seus, ao encontro da sua igreja. Venha para Jesus, meu irmão. Deixa a hipocrisia, deixa a idolatria, como nós observamos nessa letra desse hino que nós iniciamos aqui, que as pessoas eles deixam a idolatria. Quando aceita Jesus, ele quebra os LPs, os CDs, as fitas, quebra também qualquer pendrive que tiver música mundana, mas não deixa a idolatria do dízimo. Porque o pastor, com 30 dias, ele diz: ei pessoal, vocês aceitaram Jesus, mas estão sendo infiéis. Tragam os dízimos para que haja mantimento na minha casa, para que haja dinheiro no meu bolso. E as pessoas têm um provérbio que diz: vá-se os anéis e fiquem os dedos. E eles, com aquela fé, sem entender nada, entregam tudo. Mas, meu irmão, hoje Deus usa de misericórdia conosco, trazendo aqui para você estas palavras, culminando nesse trecho maravilhoso de Lucas 12:15. Disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, o que vale é Jesus no seu coração. O que vale é a doutrina verdadeira, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 1:1, que Deus antigamente falou através dos anjos, através de profetas, mas hoje Deus fala unicamente, exclusivamente através do Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio e disse: eu sou o caminho, que veio e disse: fazer isso em memória de mim, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, você que está na nossa escuta, parabéns para você, e vamos dando glória ao santo nome de nosso Pai Celestial. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus nós te agradecemos por tudo desde agora e para sempre, Pai. Venha abençoar todos aqueles que estão na nossa escuta. Você que ora conosco, diga amém, e tenham todos um bom dia na paz de nosso Pai Celestial.